muito bem conduzido e que, na verdade, emociona as multidões. Senhoras e senhores, à frente da tribuna de honra desfilam os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, FEB, que combateram na Segunda Guerra Mundial pelos ideais da liberdade e da democracia. O grupamento é comandado pelo presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Regional Brasília, senhor Vinícius Vênus Gomes da Silva, ex-integrante do 1º Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira. Professor, os pracinhas aí, qual foi o papel deles? Aí está um dos momentos mais emocionantes do desfile. Talvez o telespectador não saiba, mas a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade. Por baixo deixou um saldo de 50 milhões de mortos e o que é mais importante para nós, o Brasil foi o único país latino-americano, eu vou repetir, o único país latino-americano a participar diretamente da Segunda Guerra Mundial, com pessoas como esses senhores aí de idade bastante avançada. A guerra terminou em 1945, uma gente que foi lutar em condições absolutamente adversas, que não tinha preparo para isso, mas que demonstrou uma bravura fora do comum, e isso foi reconhecido pelos comandantes do 4º Exército norte-americano, ao qual eles se incorporaram na campanha da Itália. E a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi decisiva para que o país ganhasse algumas coisas, inclusive o início da sua indústria pesada, com o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Vamos acompanhar o desfile. À frente, a banda da PE. Neste momento passam os integrantes de Força de Paz que, sob bandeira da Organização das Nações Unidas, trabalharam em prol da segurança e paz internacionais. Os ex-integrantes das Forças de Paz, que sob bandeira da Organização das Nações Unidas, ONU, ou da Organização dos Estados Americanos, OEA, trabalharam em prol da segurança e paz internacionais. O destacamento é liderado pelo general de Exército Américo Salvador de Oliveira, comandante de operações terrestres. O Brasil tem uma tradição de participar, junto com a Organização das Nações Unidas, de determinadas intervenções militares absolutamente indispensáveis para a manutenção da paz e do equilíbrio em determinadas regiões convulsionadas. Nós participamos assim na guerra do Canal de Suez, que foi um dos primeiros conflitos entre árabes e israelenses, como estamos participando agora no Haiti, né, em face da convulsão, primeiro política e depois dos problemas ambientais ocorridos lá. Mas é uma tradição brasileira de participar desses momentos de situações de elevada tensão sob a liderança das Nações Unidas. Governo do Distrito Federal. Com uma trajetória de sucesso em 123 anos de muito trabalho e dedicação, desde sua fundação em 1888, é considerada a banda colegial mais antiga do Brasil. O Colégio Salesiano Santa Rosa de Niterói, ao qual pertence a banda, é uma escola de educação básica pertencente aos Salesianos de Dom Bosco. O pavilhão nacional, símbolo do Brasil, e as bandeiras dos estados e do Distrito Federal são conduzidos por estudantes do Centro de Ensino Médio da Escola Industrial de Taguatinga.
Com 50 anos de existência, é uma das escolas mais antigas do DF, reconhecida pela excelência no ensino público de qualidade e na promoção da cultura para a comunidade escolar. O corpo coreográfico da Secretaria de Educação do Distrito Federal é formado por alunas da Diretoria Regional de Ensino de Ceilândia e do Centro Educacional Católica de Brasília. Com sede no Centro de Ensino Médio 3 de Ceilândia, o projeto de ginástica e dança atende a mais de 200 alunas com idades entre 13 e 18 anos, ampliando assim sua formação intelectual e cultural. O corpo coreógrafo da banda musical da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal se apresenta agora em frente ao palanque presidencial. Você pode acompanhar o tema deste ano, que é construir um Brasil que avança, está em nossas mãos. Vários ministros de Estado estão presentes, ao lado da presidenta Dilma, acompanhando esse desfile do 7 de setembro. E desenvolve nos alunos o prazer pela aprendizagem e prática dos instrumentos musicais, além de estimular o espírito patriótico por meio de uma nova visão das tradições cívicas do país. Desfilam agora estudantes do Centro de Ensino Fundamental 7, Ceilândia, e do Centro de Ensino Médio da Escola Industrial de Taguatinga. Escolas que estimulam projetos na área de informática como meio de inclusão social, desenvolvem práticas pedagógicas voltadas para a reflexão e a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade. A ginástica rítmica é um trabalho do Centro de Iniciação Desportiva de Sobradinho, sob coordenação da professora Margarete Pereira. O grupo é composto por 40 alunos de diversas escolas da Secretaria de Educação do DF. O pelotão das flâmulas é uma ala tradicional do desfile. Neste ano, protagonizada por alunos do Centro de Ensino Fundamental Professor Carlos Ramos Mota, de Sobradinho, cujo nome é uma homenagem da comunidade ao professor que desenvolvia ações de combate ao uso de drogas na escola. Um dos principais eixos pedagógicos desse centro de ensino hoje. Da reciclagem é formado por estudantes do Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural, Centro de Ensino Fundamental Zilda Arnes do Paranoá, da Escola Classe 60 de Ceilândia, do Centro de Orientação Socioeducativo Bernardo Saião e do Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia. Vem conduzindo um desfile de roupas, esculturas e outros objetos criados com sucatas,
mostrando que o lixo pode gerar arte e oportunidades. Professor Antônio Barbosa, antigamente o desfile era somente militar, hoje os civis participam. Essa mistura aumenta a noção de cidadania? Eu creio que sim, e eu acho que, num certo sentido, está refletindo o processo de alargamento da democracia no Brasil. E agora, há uma tradição nossa, nacional, nas pequenas cidades do país, onde não existem esses destacamentos militares, os desfiles cívicos são basicamente feitos por estudantes, né? Essa é uma tradição que agora está sendo incorporada nos grandes centros urbanos, o que é altamente positivo. Para nosso telespectador que está acompanhando essa transmissão no Brasil inteiro, talvez fosse interessante lembrar que alguns nomes que ele está ouvindo aqui são de cidades que compõem o Distrito Federal. Ele ouviu falar em Taguatinga, que é a primeira delas, ele ouviu falar em Ceilândia, que é a maior de todas, ele ouviu falar de Samambaia, de Paranoá, de Sobradinho, enfim, são diversas cidades que antigamente eram chamadas de satélites, que giram em torno do plano piloto de Brasília e que compõem o Distrito Federal. O outro aspecto a ser considerado é que essas cidades, com uma exceção até agora, que foi Taguatinga, com alunos da Universidade Católica, do Centro Educacional Católica, é que todos esses alunos representam escolas da rede pública, dessas áreas, digamos, periféricas do plano piloto, dessas cidades que compõem o Distrito Federal. É um fato muito interessante isso. Vimos aí uma preocupação ecológica que está passando nesse exato momento e a demonstração de que certas atividades enriquecem o trabalho pedagógico. A ginástica rítmica, por exemplo, talvez seja o símbolo mais que perfeito desse tipo de atividade, que ajuda o corpo, mas ajuda também o próprio espírito e é bom que esteja integrado à escola, ao currículo normal da escola. E os nossos telespectadores que estão acompanhando ao vivo podem ver várias vezes aí imagens da esplanada dos ministérios, do nosso